Atos 13, 23 a 31. Da descendência deste homem, que homem? Davi. Então, da descendência de Davi, Deus trouxe a Israel o Salvador Jesus como prometera. Antes da vinda de Jesus, João pregou um batismo de arrependimento para todo o povo de Israel. Quando estava completando a sua carreira, João disse: quem vocês pensam que eu sou? Não sou quem vocês pensam, mas eis que vem depois de mim aquele cujas sandálias não sou digno nem de desamarrar. Irmãos, filhos de Abraão, gentios tementes a Deus, a nós foi enviada esta mensagem de salvação. O povo de Jerusalém e seus governantes não reconheceram Jesus, mas ao condená-lo cumpriram as palavras dos profetas que são lidas todos os sábados. Mesmo não achando motivo legal para uma sentença de morte, pediram a Pilatos que o mandasse executar. Tendo cumprido tudo o que estava escrito a respeito dele, tiraram-no do madeiro e o colocaram no sepulcro. Mas Deus o ressuscitou dos mortos. E por muitos dias foi visto por aqueles que tinham ido com ele da Galiléia para Jerusalém. Estes agora são testemunhas de Jesus para o povo. Senhor nosso Deus, nós estamos convictos de que só o nome de Jesus na nossa vida, entre o céu e a terra, entre a tua pessoa e nós seres humanos, só há um nome que nós possamos clamar. Queremos reconhecer, queremos aprender, queremos aprofundar a nossa dependência em relação a Ti. Porque o nosso cotidiano sempre nos coloca em situações nas quais podemos dizer: o nome de Jesus tem poder e que nada é impossível para Ti. Tu nos abençoes para que possamos conhecer mais as Tuas promessas, para que delas possamos desfrutar. No nome de Jesus, e que isso seja feito pelo poder do Espírito Santo. Amém. O Império Romano já dava grandes sinais de sofrimento, de insatisfação, e como Jesus mesmo disse, ele olhava para as pessoas, olhava para as multidões, e ele percebia que elas estavam aflitas, estavam desamparadas, estavam oprimidas. Então o ser humano clamava por uma intervenção, por algo que pudesse realmente trazer paz, tranquilidade. E nós sabemos que isso aconteceu quando Jesus morre ali na cruz, em nosso lugar. Mas a grande vitória de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo foi a ressurreição. Nós sabemos que a ressurreição faz parte da vitória que Ele teve ali na cruz contra o inimigo, a vitória que Ele nos trouxe a paz, a reconciliação, mas Ele ressuscitou. 40 dias Ele esteve com os discípulos, mas Ele sobe aos céus e Ele deixa bem claro que nós receberíamos o poder. Irmãos, me digam o que é a vida do ser humano sem poder, sem energia, sem poder resolver as coisas mais simples e as mais complexas da nossa vida. Mas Jesus nos garantiu: vocês vão receber o poder do Espírito Santo que há de vir sobre vós e vocês vão ser minhas testemunhas. Então isso aconteceu em Jerusalém. E esse poder se manifestou em Jerusalém, quando Pedro prega o primeiro sermão. E nesse sermão ele deixa bem claro que nós precisamos de Jesus. Mas o Evangelho, ele sai de Jerusalém e vai para
a Judéia. Da Judéia ele vai até Samaria. Samaria ele vai para a Galiléia. Da Galiléia ele vai para um lugar chamado Antioquia. E de Antioquia ele vai mais à frente, chega em Antioquia de Psídia, que era uma cidade importante no Império Romano. E nessa cidade, Paulo, Barnabé, 2 missionários, eles vão para levar o nome de Jesus para Antioquia. E a primeira iniciativa que eles tomam é chegar na sinagoga. O que era uma sinagoga? É o local em que os judeus se reuniam. Judeus e adeptos do monoteísmo, um só Deus. Adeptos das promessas de Deus que estão lá em Moisés e nos profetas. Então eles chegam nessa sinagoga e começam a falar de Jesus. E nós, domingo passado, chegamos até o momento em que, partindo lá de Abraão, eles chegam até uma pessoa que foi marcante na história do povo de Deus, e essa pessoa se chama Davi. Por que Davi é importante? E como nós comentamos, ninguém aqui vai querer imitar Davi, mas cada um de nós tem a sua ação de Deus especial para cuidar de você, para você ter a sua vida pessoal, para você constituir a sua família, para você ser um cidadão digno, e nós sabemos que só Deus pode nos dar essa dignidade. Salmo 62 fala isso, que Deus cuida da nossa salvação e da nossa dignidade. Mas existe uma afirmação importantíssima, quando é dito que, quando Deus manda Samuel dizer para o pai de Davi, que Deus havia encontrado em Davi, encontrei Davi, filho de Jessé, homem segundo o meu coração. Então ele era um homem segundo o coração de Deus. E existe uma promessa também, ele fará tudo o que for da minha vontade. Será que Davi fez? Não fez, né? Mas nós sabemos que se cumpre uma promessa quando Davi tem um descendente. E esse descendente é Jesus. Então Jesus é descendente humanamente de Davi. Então, na genealogia, na genética de Jesus, a parte humana de Jesus, tem sangue de Davi. E se você for mais, aí tem sangue de Abraão, né? Tem sangue de Noé. Tem sangue de Adão. Porque foi vindo na história. 3 aspectos importantes para a gente pensar nesse texto. O primeiro deles, o Paulo faz questão de fazer com que eles se lembrem da história, se lembrem de um Salvador, se lembrem de que nós, seres humanos, temos dentro de nós um sentimento de eternidade, e que esse sentimento de eternidade ele só fica preenchido, ele só fica satisfeito quando você crê em Jesus. Não é uma filosofia, não é a realização pessoal, não é a ciência, não é uma religião que faz você se sentir pleno, você se sentir tranquilo. Às vezes as pessoas buscam no prazer, nós estamos vivendo dias de muito prazer, uma busca intensa pelo hedonismo, que é o Deus do prazer, mas nós sabemos que o ser humano ele só fica bem quando ele conhece Jesus, em qualquer canto da história, não é? Então, nós sabemos que Moisés, que foi tão importante na revelação de Deus, mas que Moisés, ele deixa para nós uma informação importante. Deus levantará um profeta como eu no meio de ti, dentro de teus próprios irmãos, e a ele ouvireis. Então, quem que para Moisés está falando 1500 anos antes de Jesus ter nascido, aproximadamente? Está falando de Jesus. Isaías, que viveu 650, 700 anos de Jesus ter nascido, escreveu também a respeito desse aspecto fundamental, salvação, um Salvador prometido, alguém que resolveria, aquele que viria na plenitude dos tempos, nascido de mulher e preencheria o nosso coração. Jesus é poderoso, só o nome de Jesus pode resolver a nossa vida. Então ele fala que foi desprezado e rejeitado pelos seres humanos. Você preste atenção nisso. Como é que você tem valorizado Jesus? Qual a atenção que eu e você temos dado a Jesus? Isaías 53
foi desprezado, rejeitado pelos seres humanos, pelos homens, viveu como homem de dores, experimentou todo o sofrimento, caminhou como alguém de quem os seus semelhantes escondem o rosto, foi abandonado, foi traído até pelos discípulos com quem ele tinha mais intimidade, foi menosprezado e nós não demos importância para ele. Então, existem bilhões de pessoas ainda na face da terra, existem milhares em Dracena, existem dezenas que nós conhecemos e que ainda não dão importância para Jesus. Ele nos substituiu, né? No entanto, suas dores eram as nossas próprias enfermidades, que ele carregava em seu ser. Sobre seu corpo levou todas as nossas doenças, contudo nós achamos que ele estava sendo castigado por Deus. Então ele foi moído, sofreu por nossa causa. Foi maltratado, humilhado, torturado, contudo não abriu a sua boca. Como ovelha que permanece muda, na presença dos seus tosqueadores, não expressou nenhuma palavra. Então, esse é aquilo que Deus falou para o pai, para os irmãos, para a família de Davi. Esse aqui é alguém segundo o meu coração. Mas nós sabemos que isso não se cumpre em Davi, se cumpre em Jesus, que é a genealogia que faz parte da genética de Davi. Então quem é Jesus? Jesus é aquele que me substituiu, aquele que morreu no meu lugar, que passou por todo o sofrimento que nós podemos passar. Ele tem condições de fazer com que nenhuma situação humana pela qual nós possamos passar aqui na terra, ele não tenha passado em nosso lugar. É o que nós chamamos de uma verdadeira empatia, né? Ele estava com a gente, ele está com a gente em toda e qualquer circunstância. O segundo aspecto importante é o arrependimento. Então foi necessário, a gente pode até conjecturar, como que nós somos difíceis de chegar no arrependimento. Na quarta-feira nós comentávamos, existem dois sentimentos que são fundamentais na vida do ser humano, arrependimento e perdão. Se você prestar atenção, você vê como é difícil da gente se arrepender de tudo. Então foi necessário que Deus levantasse alguém que falasse do arrependimento antes dele. Quem foi? João Batista. Então Paulo falou, vocês lembram? Olha, João Batista está cumprindo aquilo que estava escrito lá em Isaías, então naqueles dias surge João Batista pregando no deserto da Judeia e dizia, arrependei-vos porque o reino dos céus está próximo. Este é aquele que foi anunciado pelo profeta Isaías, voz do que clama no deserto, preparei o caminho do Senhor e endireitai as suas veredas. Então, irmãos, por favor, peçam para Deus, nós vamos pedir para Deus, Senhor, eu quero realmente estar arrependido na tua presença, eu quero realmente usufruir tudo aquilo que Jesus fez por mim quando ele morreu em meu lugar, quando ele derramou o seu sangue, porque ele fez isso para que eu pudesse pensar numa nova vida. Arrependimento é uma expectativa de uma nova vida, é a certeza de uma nova etapa da nossa vida, é a certeza que nós estamos sendo revitalizados, restaurados. E Deus não quer saber se você ontem fez alguma coisa, você assistiu, ou você falou, ou você julgou alguém. Deus quer saber se você está arrependido disso, que você começa uma vida nova. Então é isso que Deus está falando para mim e para você. Então foi necessário arrependimento. E por que o arrependimento é tão necessário? Porque nós somos muito duros. Como que Deus caracterizou o nosso coração através do profeta Zacarias? Qual a dureza do nosso coração? Qual a dureza do nosso coração? Falem. Diamante. O coração nosso é duro como diamante. Mas louvado seja Deus, porque o sangue de Jesus, a palavra de Deus, ela é como Jeremias fala que a palavra de Deus é como se fosse um fogo. A palavra de Deus é como um martelo. Ele quebra, então nós estamos aqui quebrantar. Senhor, eu te louvo porque o Senhor está me recebendo arrependido. Porque eu creio em Jesus. Eu sei que o Senhor está me colocando na tua presença definitivamente, eternamente. E a história nos conta que vinha gente de Jerusalém, de toda a Judeia, de toda a província do Jardim de Jordão, confessando os seus pecados, eram batizados por João no Rio Jordão. Que maravilha! Você e eu podemos dizer, Senhor, eu quero me arrepender. E não quero ser castigado pelo que eu já fiz.
Porque se Deus fizer isso com a gente, não sobra ninguém. Concorda? Mas nós louvamos, glorificamos a Deus, porque a justiça de Deus, nós encaramos essa justiça com a misericórdia dEle e com a maravilhosa graça. E a palavra de Deus só nos dá duas possibilidades. A tristeza que vem segundo Deus opera arrependimento, o qual não traz sofrimento, pesar, mas a tristeza do mundo opera a morte. Quando você lê esse texto, a gente lembra de pessoas que foram tão significativas na história do século XX e que no final das suas vidas expressaram um sofrimento, uma tristeza do mundo. Uma tristeza porque estavam deixando o mundo. Alguns que chegaram a 90, 92, 93 anos, né? E que olhavam para a natureza. Um dos mais conhecidos, Saramago, numa ilha paradisíaca, que é a Ilha das Canárias. Fez com que ele pudesse ter uma casa de frente para o mar. Ele olhava para aquela exuberância da natureza. Os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anunciam as suas obras. E ele diz assim, que pena que eu vou morrer. Ele não tinha, o arrependimento dele não era arrependimento, era remorso. Ele tinha remorso. Ele sabia que ele não podia estar na presença de Deus. Que ele confundiu Deus com religião. Era um português, né? E português tem muita facilidade de fazer isso. Confunde religião com Deus. Deus é Deus. Jesus é Jesus, Espírito Santo é Espírito Santo. Religião são outras coisas que nós fazemos na nossa vida e que muitas vezes não tem nada a ver com o nosso Deus verdadeiro, o nosso Deus. Então, 2 Coríntios, capítulo 7, versículo 10, é um texto impressionante que deixa bem claro que só existem duas possibilidades. Mas Jesus, quando contava as suas parábolas, uma das parábolas foi a das ovelhas, um rebanho que ele simbolizou como tendo 100 ovelhas, e se uma se foge, se uma se escapa, ele diz assim, que o pastor, Jesus, o nosso Deus, vai atrás dessa ovelha, e digo-vos que assim haverá mais alegria nos céus por um pecador que se arrepende, do que por 99 que se acham justos, e quando chegam no final da sua existência, que pena que eu vou morrer, não vou poder continuar olhando. Já pensou poder ver o céu, irmãos? O que a Ilha das Canárias tem com o céu? Dá de 1000 a 0. Vocês concordam ou não? O céu é algo que nós não podemos imaginar de beleza, de bem-estar, de tranquilidade, porque você não vai precisar nem do sol. Deus vai ser o nosso sol. As ruas são de ouro. Pode ser simbólico? Pode ser simbólico, mas para nós é significativo isso. Nós gostamos de coisas bonitas. Não é vaidoso você gostar de coisas bonitas, de coisas que são agradáveis. Então, o Salvador prometido, segundo o arrependimento. Está prometido, está garantido. E terceiro, uma mensagem. Ele fala nesse texto, eu estou levando para vocês a mensagem de salvação. Prometido, você se arrependeu? Você tem a mensagem de salvação. A mensagem de salvação é algo impressionante, né? Quando os judeus, eles comemoravam todos os anos que era possível uma festa chamada Festa dos Tabernáculos, ou Festa das Barracas, Festa das Tendas, como você queira chamar. Então, depois de eles terem glorificado a Deus, porque Deus tinha feito uma ação extraordinária, tirando o povo judeu, e isso está inclusive na história, né? Vocês sabem disso? Tirando o povo do judeu de uma forma miraculosa, porque o Egito era a potência principal da época, como Roma era, o Império Romano era no tempo de Jesus, então naquela época era o Egito, e eles quando saíram, conseguiram sair, e passaram 40 anos do deserto, esses 40 anos eles não precisaram plantar nada, eles não precisaram confeccionar, não precisaram de um costureiro, de um estilista para fazer as suas roupas, eles não precisaram de um sapateiro para fazer os seus sapatos, porque não precisaram de plantar nada. Durante 40 anos, eles tiveram que ter uma dependência total de Deus. E hoje, como é que tem que ser a nossa dependência? Total de Deus. Total. Porque a gente vê, diante de situações tão simples, a gente não consegue resolver. Então, o que aconteceu?
todo ano, quando era possível, eles saíam de Jerusalém, iam para fora da cidade, ali faziam suas barracas com vegetais, com palha, e ali eles ficavam uma semana, para agradecer a Deus, porque era o mesmo Deus, o mesmo Jesus, que fez com que a água saísse da rocha, o mesmo Deus que cuidou dos judeus durante 40 anos, era o mesmo Deus que estava cuidando deles lá, é o mesmo Deus que cuida de mim e de você, nós cantamos hoje, né? O Jesus é o mesmo, ontem, hoje e eternamente. Então eles comemoravam aquela festa, e no último dia da festa, Jesus fala com o povo e diz assim: se alguém tem sede, deixai-o vir a mim para que beba. Aquele que crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Mas ele se referiu ao Espírito que mais tarde receberiam quem neles cresce. Irmãos, mensagem de salvação é o amor de Deus, o amor tão grande que Deus tem por nós. É o Jesus se entregando para morrer em nosso lugar. É o Espírito Santo que tem poder para controlar toda e qualquer circunstância da nossa vida. Não dá para imaginar você querer resolver a tua vida se não for através do poder do Espírito Santo. E Jesus estava dizendo, se alguém precisa resolver, é o Espírito Santo. Porque o Espírito Santo faz com que a gente possa viver uma vida de amor, de alegria e de paz. É o Espírito Santo que nos dá paciência. É o Espírito Santo que faz com que a gente consiga ver as pessoas e não ficar só olhando para os defeitos que elas têm. Como é que se chama isso? Benignidade. É o Espírito Santo que faz com que a gente consiga caminhar num caminho de mais honestidade, mais integridade, que é o que o nosso mundo está clamando. Não é só o Brasil, não. Vocês pensam, Brasil. Não, você vai no Japão, é problema de... Você vai para Portugal, países que às vezes nunca se imaginou que as pessoas fossem fazer coisas desonestas. Estão fazendo. Nós somos assim, irmãos. E vai me dizer quem aqui pode dizer, eu sou 100% honesto. Então, bondade significa isso, integridade. Fidelidade. Como seria bom fidelidade entre nós, fidelidade no casamento, fidelidade dos pais com os filhos, dos filhos com os pais. Mansidão e domínio próprio. Irmãos, essa é a vida. E você precisa disso a todo momento. Então Jesus é a pessoa que veio e falou, olha, eu sou essa pessoa que vou dar água para vocês, e a água viva é a presença do Espírito Santo na nossa vida. Vamos dizer juntos? Eu sou o templo do Espírito Santo. Vamos dizer bem forte agora? Eu sou o templo do Espírito Santo. Depois você vai lá em Gálatas capítulo 5, versículo 22. Já memorizaram? É bom, né? Deixar na memória. É bom para podermos recordar aquilo que nos faz bem, né? Na memória. Mensagem de salvação. Deus nos ama, Jesus morreu em nosso lugar, Jesus ressuscitou, Jesus nos deixou o Espírito Santo, e essa é uma mensagem completa. É uma mensagem que você entra pela porta, e essa porta é Jesus, e é a mensagem que você começa a ter uma vida com qualidade, porque Deus quer isso, Deus quer qualificar, Deus quer dar bênção, quer abençoar as nossas vidas física, mental e espiritualmente. Primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículos 23 e 24. Está escrito na Bíblia? Está lá escrito, só você ver. E quando você tem mente, corpo e alma administrados e sobre a execução, porque não é administração só, é execução, a ação do Espírito Santo, aí você consegue enfrentar coisas impressionantes, né? Porque é aí que você vai ter certeza da ressurreição. Mensagem de salvação é o Pai, é o Filho, é o Espírito Santo, é perdão, é mensagem de ressurreição. Quando nós cantamos hoje que Jesus, esse nome levanta os mortos, nós pensamos que levantar os mortos é apenas uma ressurreição de alguém que já morreu, que já foi feita uma declaração de óbito. Mas vocês sabem que nós temos muitas pessoas que ainda estão mortos nos seus delitos e pecados. Se existe uma urgência para mim e para você, é quando nós
vemos a Bíblia falando a respeito de como que Abraão encarou o fato de ele ir entregar o seu filho para morrer. Vocês sabem disso? Sabe, né? Isaac já adolescente, forte, com toda a saúde, e Deus fala para ele, ó, você tem que entregar o teu filho para morrer. Todos nós sabemos que Deus estava testando, estava qualificando, intensificando a fé de Abraão. Nós precisamos que a nossa fé seja fortalecida. Então, por isso que o Espírito Santo, quando chega na carta aos Romanos, explica o que aconteceu ali. O nosso Deus é o Deus que ressuscita os mortos e chama as coisas que não são como se já fossem. Quantas vezes nós vamos precisar de fazer isso dentro da nossa vida? Às vezes nós estamos mortos de cansados, né? Existem essas expressões, mortos de tristeza, mortos de decepção, mortos de sermos traídos. Alguém já traiu você? Você teve uma grande decepção com alguém? Você não ficou quase como se fosse morto em relação àquela realidade, àquela situação, àquele relacionamento? Às vezes o pastor enfrenta isso, né? Aquela ovelha que ele vai lá e traz para a igreja e cuida, faz mil coisas. Depois a ovelha resolve ir para outra igreja e falar mal do pastor e da igreja ainda. É triste, né? Você fica quase que morto. Mas que traição, né? Já aconteceu isso com vocês? Com o pastor sempre acontece, né? O pastor tem essas dificuldades de vez em quando. Não é isso? Né? Vocês que estão no ministério sabem disso. Você faz tudo pela ovelha e tal, aí de repente ela resolve achar que você está todo errado, vai lá na internet, começa a ver uns programas absurdos, umas pregações que não tem nada a ver, aí você fica morto de tristeza. Irmãos, vocês acreditam que nós precisamos da mesma ação que Deus fez na vida de Abraão? Ressuscita os mortos, chama as coisas que não são. Às vezes você acha, esse meu filho não vai ter jeito. Ressuscita os mortos, chama as coisas que não são como se já fossem. Ressuscita os mortos, chama as coisas que não são como se já fossem. Nós temos que olhar sempre com essa perspectiva. Porque nós não podemos ver as coisas pelo prisma óptico. Nós temos que ver as coisas pelo prisma espiritual. Jesus disse, eu sou a ressurreição e a vida, aquele que crê em mim, mesmo que morra, viverá. E todo o que vive e crê em mim não morrerá eternamente. Tu crês nisso? E quando nós pensamos em ressurreição, nós temos que pensar na parábola chamada parábola do filho que pede a herança para o pai vivo ainda. A palavra herança significa o quê? Alguma coisa que você vai deixar para o teu filho depois que você partir, né? Pelo menos os bens materiais. Hoje a gente pode dar tudo em vida, né? Mas naquela época era muito claro isso. Normalmente só se o pai quisesse fazê-lo, né? Mas o filho foi lá e exigiu, dá a minha parte. Ele gasta tudo, como todos nós sabemos, perde tudo que tem, ele passa pelo arrependimento, ele volta. Mas a interessante é o papel do pai. Onde o pai estava quando o filho chegou? Vinha chegando? Provavelmente na janela, né? Ou na porta. Porque diz que o pai viu seu filho longe. E ninguém trouxe uma cartinha, ninguém foi lá através do WhatsApp e falou, olha, teu filho está chegando, nós vimos ele passar por aqui hoje. Tinha WhatsApp naquela época? Para avisar que, né? Hoje WhatsApp, você sabe onde que a pessoa está, não é? Não tinha. Não, ele estava ali na expectativa. E aquilo aqui nós precisamos para nós. Vocês sabem que o outro filho ficou muito indignado, com toda a aceitação, com todo o amor, com toda a misericórdia, como o pai tratou aquele filho que havia feito tudo errado que você pode imaginar. E qual foi o argumento do pai? Era justo, porém,
regozijarmos-nos. O que é regozijar? Sentir uma alegria muito grande, né? Alegrarmos porque esse teu irmão estava morto. Eu queria que vocês pensassem muito nisso. A gente pensa, a pessoa morta tem que ir lá, vai ser sepultado, então vai lá um pastor, vai lá algum irmão e ora e ele ressuscita. Irmãos, isso é uma ressurreição. Mas a ressurreição que nós precisamos todos os dias da nossa vida é esta. Estava morto, reviveu. Tinha se perdido e foi achado. Essa é a mensagem que o Paulo estava pregando para aqueles judeus que estavam ali naquela sinagoga, que conheciam muito bem a história do povo de Deus, que conheciam a história de Noé, a história de Abraão, a história de Davi, sabiam muito bem o que estava escrito no livro de Isaías, capítulo 53, todo Isaías eles conhecem. Até hoje, eles se reúnem no sábado, eles leem a Torá, que são os 5 primeiros livros da Bíblia, e os profetas. Mas para nós vamos sair daqui, eu preciso sair daqui, você precisa sair daqui com essa certeza. Estava morto, mas reviveu. Estava perdido e foi achado. Então nós vamos ver a nossa própria vida, porque às vezes, como eu disse a vocês, nós também, às vezes parece que somos mortos de tristeza, mortos de decepção, mortos de frustração, não é? Mas como é bom eu poder dizer assim, eu vou olhar para as pessoas, eu vou olhar para dentro de mim, você é aquele que Jesus exerce poder na sua vida. Poder, poder e poder. E só o nome de Jesus. Você já pensou um filho de um fundador do Hamas vai estudar a Bíblia por curiosidade e se torna um crente em Jesus? Está na internet, não sei. É assustador, não é? Aí ele está sendo entrevistado e fala assim, mas como você tem coragem de ficar publicamente falando isso? Ele fala assim, se eu tinha coragem de vestir um colete, né? Uma jaquetinha cheia de bombas para morrer pelo Hamas, pelo que eu acreditava antes, não preciso ter medo, porque eu creio em Jesus. Irmão, Jesus tem poder. Então nós olhamos às vezes para aquelas situações, aquelas pessoas, essas pessoas não têm jeito. Não, Jesus tem poder. Jesus tem todo o poder. Por isso que essa mensagem chegou até nós. Senão eu teria ficado... Já pensou em Império Romano? É o único momento da história globalizado que nós temos. A gente fala em globalização dos nossos dias, mas não existe, tá? Tem a Europa, tem a Ásia, tem as Américas, né? Na época do Império Romano, ele dominava tudo, irmãos. É a primeira vez que nós vemos, é a única vez, e está profetizado em Daniel, né? Que Daniel, ele teve a visão, e a visão que Deus lhe deu, falou, olha, nunca mais vai existir um império igual ao Império Romano. Nunca. Você pode estudar na história e pesquisar. Você fala, mas e a União Europeia, os Estados Unidos, né, como é que chama? NAFTA, a União, né, Mercosul, não adianta. Porque agora é o reino de Deus. Reino de Deus. Irmão, faça parte desse reino. Você vai fazer como os judeus fizeram? Desprezar Jesus? Não, eu quero viver dentro dessa perspectiva que é Jesus. Vamos colocar em pé para orar e nós vamos cantar o hino. Você que sabe. Hã? Vamos cantar Jesus de novo? Vamos colocar diante de Deus. Você tem alguma coisa ou muitas coisas que você fala, mas daqui para frente, tudo que vai acontecer na minha vida vai ser pelo poder de Jesus. Porque o meu poder está fraco. Amém? Senhor nosso Deus, nós te agradecemos por essa mensagem que foi pregada ali na cidade de Antioquia da Psídia, na sinagoga, e que hoje é a mesma mensagem que está sendo veiculada nos nossos dias através de todos os registros da Tua Palavra, esse documento perfeito que Tu nos deixaste,
Havendo Deus falado muitas vezes, de muitas maneiras, pelos profetas, hoje Ele nos fala de uma forma completa, dentro da medida que nós precisamos, através de Jesus Cristo, Teu Filho amado. E nós queremos viver fundamentados nesse poder, para a Tua honra e Tua glória, e no poder do Espírito Santo, e no nome de Jesus. Amém.